Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de desenho geométrico. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a construção do quadrilátero inscritível e do quadrilátero circunscritível. Eu já desenhei os quadriláteros, tá? Eu já sei que eles são inscritíveis e circunscritíveis. Então vamos observar, por que esse quadrilátero é inscritível? Por que eu sei que eu consigo desenhar uma circunferência que passe por fora desse quadrilátero, né? Por isso que ele é inscritível, passando por A, B, C e D. Porque eu sei, eu construí ele propositadamente. O ângulo A, ele, quando eu somo com o ângulo C, é igual a 180 graus. Tá? O ângulo A mais o ângulo C somados dão 180 graus, ou seja, são ângulos suplementares. A mesma coisa acontece com B e com D, e dá para perceber aqui que o B e o D são ângulos de 90 graus. Não a olho nu, né? É claro que se eu colocar aqui o transferidor, a gente vê que a angulação é de 90 em 90, certo? Mas não estou aqui para fazer isso. A gente vai construir a circunferência, tá? Para tornar esse quadrilátero inscritível nessa circunferência, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo, você tem o quadrilátero, você já sabe que ele é inscritível. Por quê? Porque o ângulo A mais o ângulo C somados é igual a 180 graus. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medianas dos lados. Se eu encontrar duas medianas, já basta, porque eu já consigo a interseção entre as medianas desse quadrilátero, ok? Então, vamos lá. Vamos encontrar a interseção entre as medianas. Ponta seca em A, ponta seca em A, abertura um pouquinho maior do que o lado AD, traço um arco para cima e para baixo. Ponta seca em D, mesma abertura, ponta seca em D, mesma abertura, traço um arco cortando o anterior em dois pontos. Dois pontos aqui, que eu estou chamando de ponto E e de ponto F. Liga do ponto E até o ponto F. E aí você tem a primeira mediana. Eu vou fazer logo o prolongamento, tá? Você tem a primeira mediana. Agora você vai fazer a mediana de outro lado. Eu fiz do lado AD. Vamos fazer aqui do lado AB. Mediana do lado AB. Pego o compasso novamente. Ponta seca em A. Ponta seca em A. Abertura um pouquinho maior que a metade da distância de A até B. Traço um arco para cima e para baixo. Ponta seca em B. Ponta seca em B, mesma abertura, passo um arco cortando o anterior em dois pontos. Mudei a abertura, vou lá novamente, sem querer eu mudei a abertura, vou lá e meço novamente, tá? Se acontecer isso com vocês, é bem simples de resolver. Então, aqui medi, volto, ponta seca em B, traço um arco sobre o anterior. Cortando em dois pontos. Aí você dá origem aí, a esses pontos aqui. Que eu estou chamando de G e de H. Une de G até H, ligando aí de G até H. Você tem aí outra mediana, a mediana do lado AB, né? Do segmento aqui AB, do lado AB. Aí você tem o ponto de interseção entre essas medianas, tá? O ponto de interseção entre essas medianas. Tá aqui o ponto de interseção, E aqui eu estou chamando aqui de ponto I. De ponto I, tá? Vou colocar aqui de preto para ficar melhor. Então, vamos lá. É o ponto I,
ponto I. Pegou agora o compasso, ponta seca em I, que é a interseção. Observe que eu não precisei fazer as outras duas medianas. Eu já tenho o ponto de encontro. Ponta seca em I, tá? Ponta seca em I. Você vai aqui abrir o compasso com a distância do I até um desses vértices. Qualquer um dos vértices. Ó, do I até o A, ou do I até o B, ou do I até o C, ou do I até o D. Tanto faz, a medida é a mesma, porque é o raio da circunferência. Então, vou medir de I até A. Ó. Mediu de I até A, aí agora é só traçar a circunferência. Você vai traçar a sua circunferência. Mediu de I até A, você traça aí a circunferência. E observem que a circunferência passa pelos 4 vértices do quadrilátero, ou seja, o quadrilátero é inscritível, ok? Vamos para a próxima construção da aula de hoje. Construção 2 da aula de hoje é um quadrilátero circunscritível, ou seja, a circunferência vai estar interna a esse quadrilátero. Então, como é que eu faço para colocar uma circunferência interna a esse quadrilátero? Eu também já desenhei propositadamente, tá? Eu sei que esse quadrilátero é circunscritível. Por que que eu sei? Porque eu já medi os lados aqui, ó. Se eu somar AB mais DC, tá? AB mais DC é igual à soma de AD mais CB. Então, se eu somar os lados opostos, esse valor vai ser igual. Ok? Então, eu já fiz anteriormente, mas isso eu não quero fazer aqui. Eu quero fazer a construção da circunferência para mostrar para vocês que esse quadrilátero é circunscritível. Então, vamos lá. Ó. Vamos traçar a circunferência. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o compasso, ponta seca em A, eu vou traçar a bissetriz do ângulo A. Bissetriz do ângulo A. Lembra aí, ó, como é que faz para traçar a bissetriz? A gente já viu em aulas anteriores. Ponta seca em A, traça um arco. Determina aí 2 pontos, né? Que é o ângulo de A. Então, eu vou determinar esses 2 pontos. Tá aqui, ó, o ponto aqui que eu estou chamando de E e aqui que eu estou chamando de F. Pega o compasso novamente. Ponta seca em E, pode ser a mesma abertura que você usou, tá? No início. Traça um arco. Ponta seca em F, a mesma abertura, traça um arco por cima do anterior. Traçou o arco por cima do anterior. Liga de A até esse ponto formado, ó, que eu estou chamando aqui de ponto G, liga de A até G, e aí você tem a bissetriz do ângulo A. Preste atenção, você tem a bissetriz do ângulo A. Então, tá aqui, ó, você tem a bissetriz do ângulo A. Agora, vamos próximo. Traçar a bissetriz aqui do ângulo B. Então, vamos lá. Ó. Pega o compasso. Ponta seca em B. Traça um arco. Traça um arco. Dando origem a 2 pontos, ó. Dando origem a 2 pontos. Eu estou chamando aqui o ponto de H. Ponto H, e aqui de ponto I. Ponto I. Com o compasso, pode ser a mesma abertura, tá? Ponta seca em H, traça um arco. Ponta seca em I, traça um arco sobre o anterior, mesma abertura, ó. Isso aqui a gente já viu em outras aulas, é a determinação da bissetriz. Deixa eu só voltar aqui porque saiu do lugar. Ponta seca em H,
traça um arco, ponta seca em I, traça um arco sobre o anterior. Aí você tem esse ponto, que eu estou chamando de ponto J, ponto J. Você liga de B até J, traçando a bissetriz do ângulo B. Tá? Você liga de B até J, traçando a bissetriz do ângulo B. Fez isso, você não precisa traçar a bissetriz do ângulo C e do ângulo D. Dadas as duas bissetrizes, você já sabe o encontro delas. Tá? Se você traçar do D e do C, vai ser exatamente nesse ponto aqui, que eu estou chamando de ponto K. Tá? Esse ponto aqui é o ponto K. Aí, o que é que você vai fazer agora? Ó? Você vai pegar uma reta perpendicular de K a um dos lados. Pode ser do lado DC, do lado AB, do lado BC. Então, você vai traçar uma perpendicular ao lado e a esse ponto, tá? Vai traçar a perpendicular. E aí, vocês já sabem como é que faz isso, né? Aqui, ó. Ou então, eu vou fazer logo assim, tá, gente? Mas aí vocês sabem que tem que traçar perpendicular. Eu só vou medir do K até o lado, tentando formar aqui um ângulo de 90 graus, certo? Façam com calma, façam o passo a passo aí. Eu tô pulando um passo aqui, mas vocês entendem que é isso que está acontecendo, tá? Então, eu tô pegando aqui, ó, a perpendicular, ó, medindo, ó, de K até o lado, ó, pegando a perpendicular, tentando fazer o máximo possível aqui de pegar a perpendicular. Então, tá aí, ó, perpendicular é essa daqui, ó. Olha aí, diminuindo, peguei a perpendicular. Tá aí, o ponto K é o centro da circunferência, tá? E a perpendicular, que é a altura desse triângulo AKB, tá? É o raio da sua circunferência. E aí é só você traçar a sua circunferência. Observem que eu pulei um passo, mas aí fica para vocês esse passo aí que eu pulei, tá ok? Então, traça a circunferência. Então, o seu quadrilátero é circunscritível. Tá? A distância aqui, ó, a circunferência, esse segmento DC, esse segmento AD, esse segmento AB e o BC, que são os lados, eles são tangentes à circunferência. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.